A praga que jogaram na minha vida. Os nomes, se houverem, já estarão trocados. Pode ler sem medo. Muito obrigada. Façam sempre isso, tá? Por favor. E avisem. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Como vão? Eu estava acompanhando o relato de ontem sobre a ajuda de... relato de outro dia. Sobre a ajuda de entidades de luz e me lembrei de uma situação que aconteceu comigo há uns anos. Quando eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar como office boy numa construtora muito importante aqui em São Paulo. Era um sonho de emprego. Bom salário, bons benefícios, horários flexíveis e um chefe super gente boa que me ajudou muito a aprender coisas novas e a crescer dentro da empresa. Eu o considero como um segundo pai, pelo tanto que ele me ensinou. Ele mesmo me chamava de filho e eu me dava bem com a maioria das pessoas lá dentro. Pois bem, o tempo foi passando e, na necessidade de alguém para ajudar a moça que cuidava do financeiro, meu chefe veio conversar comigo e praticamente exigiu que eu começasse já uma faculdade para que eu pudesse ser promovido. Eu até cheguei a falar que naquele momento não teria como, pois eu era responsável por muitas contas em casa e ele não questionou. Conversando com a diretoria, a empresa pagou minha faculdade como um benefício a mais e assim eu fui promovido. Olha que chefe bom. Você também devia ser um bom moço, né? Porque... Bom, a vida era corrida, mas apesar de tudo, eu estava numa fase ótima da minha vida. Tudo começou a desandar, porém, quando a moça do RH soube da situação. Vou chamá-la de Janete. Não é Edith. Vou chamá-la de Janete. Janete sequer quis saber se eu estava crescendo pelo trabalho e tudo o que eu fazia. Janete sequer quis saber se eu estava crescendo pelo meu trabalho. E tudo que eu fazia achava um defeito. Eu sabia que ela era famosa por ser do tipo que acha pelo em ovo. Então, nem me importava. Um dia, porém, eu estava conversando com uma colega sobre cremes e cosméticos. Deixa eu ver, é um moço ou é uma moça que nos conta? Deixa eu só ver, porque é o moço. Um dia, porém, eu estava conversando com uma colega sobre cremes e cosméticos e mencionei um que eu gostava muito do cheiro, mas que não encontrava em lugar nenhum. Era importado e muito caro, difícil de achar. Depois dessa conversa que aconteceu com essa colega, na frente da Janete, se passaram 2 dias. Cheguei na minha mesa e lá estava um pacote com um frasco desse mesmo creme que eu mencionara, que a Janete tinha deixado de presente. Agradeci, aceitei o presente, imaginava que ela estava querendo se desculpar por ter sido grossa e estúpida comigo tantas vezes sem motivo. Os dias se passaram e a fase de boa sorte parecia que ia chegando ao fim. Ao longo de alguns meses, as pessoas que eu tinha amizade dentro da empresa iam se afastando de mim. Chegavam até a sair do restaurante se me encontrassem na hora do almoço. As fofocas começaram a me atingir e eu fui ficando doente. Às vezes saía do trabalho e ia para o hospital com 40 graus de febre e nenhum exame indicava nada. Convencido que era só cansaço e que eu estava sobrecarregado demais, conversei com meu chefe que me dispensou com todos os direitos e depois de um tempo, quando parecia que tudo estava indo bem com a minha saúde, voltei a procurar emprego. Foi um verdadeiro desastre. Eu tinha acumulado ao longo dos últimos anos bons cursos, tinha acabado a faculdade, me portava e me vestia bem, mas nada dava certo e eu nunca passava das entrevistas. E quando passava e finalmente era contratado, às vezes até para ganhar bem menos do que estava acostumado, eu não passava do período de experiência e era sempre demitido sem causa aparente. Eu já estava ficando desesperado, sem entender o que estava acontecendo, até que uma amiga minha recomendou-me uma médium que é muito famosa, aliás. Descrente, a procurei.
E logo no primeiro contato, ela virou para mim e disse: coitado de você, acabaram com a sua vida. Foi uma praga que uma mulher baixinha, de nariz grande e da mesma idade da sua mãe, jogou em você. Imediatamente me veio à mente a imagem de Janete, que se encaixava totalmente na descrição e tem exatamente a mesma idade da minha mãe. E você ainda aceitou um presente dela. Aquilo estava consagrado para te fazer mal. Nossa, nessa hora eu gelei. Nem me lembrava mais daquele creme que ela havia me dado. Já fazia tanto tempo. E durante a consulta comecei a ficar apavorado. Afinal, como aquela mulher, a vidente, sabia daquelas coisas, se eu nem cheguei a falar nada? Foi inveja, uma praga que ela jogou para que tudo na sua vida desse errado, a vidente me disse. Ao final da consulta, me deu uma receita de um banho restaurador com ervas que eu deveria tomar por 7 dias seguidos. E não somente eu, todos em minha casa deveriam tomar também. Após uma forte oração, fui para casa pensando: poxa, Janete é tão mais velha, tão experiente, inteligente, por que fez isso comigo, que ainda não era nada, né? Ainda duvidoso, voltei para casa, contei para minha família da consulta e, ao final da semana de banhos, recebi uma ligação de uma amiga que me contratou para uma vaga no RH da empresa de sua família. Hoje estou lá há 3 anos e, modéstia à parte, me tornei uma referência entre todos os funcionários, desde a diretoria até o chão da fábrica, o chão de fábrica. É isso, Ana. Fico feliz por ter tido sorte de me livrar dessa maldição. E fica a dica para os assombrados: cuidado com presentes, inveja e falsidade. Um beijo para você e para toda a sua família. Muito obrigada. Um beijo para você e olha lá, as coisas acontecendo de novo desse jeito, hein? O medo que passei na casa de praia, na casa da praia. Vocês já foram em alguma casa de praia assombrada? Eu não sei vocês, mas geralmente a gente ia na casa que sempre era de alguém, ou a gente alugava uma casa, nunca foi uma casa nossa, assim, né? E talvez isso aconteça com bastante gente, e aí você fica pensando, quantas pessoas será que já passaram? O que será que aconteceu por aqui, né? Porque tem vários relatos de casa de praia assombradas também. Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Eu sou a fulanona que enviou o relato. Ok, muito obrigada por ter lido o meu relato, Ana. Fiquei eufórica ouvindo você ler. Mostrei para minha mãe e ela ficou toda orgulhosa. Esse relato é do ano passado, tá? Dessa vez eu vou contar um relato que me aconteceu em 2002, com o mesmo namorado da época. Eu acho que os nomes já estão trocados, embora ela não disse que estão trocados. Ainda não disse, pelo menos, mas ela não avisou aqui. Mas deve estar, porque ela colocou o nome do namorado aqui de Júpiter. Se bem que tem gente que tem esse nome, né? Mas vamos lá. Então, aconteceu com o mesmo namorado da época, o Júpiter. Era normal eu ir passar os fins de semana em sua casa e também era normal os pais do Júpiter, Angelina e Walter, irem uma vez por mês ver como estava a casa da praia deles. Em uma dessas vezes, resolvemos fazer algo diferente e ir junto com eles. Péssima decisão. Nós chegamos na casa, Júpiter, Angelina, Walter, o porquinho da Índia do Júpiter e eu. Vou explicar como era a casa. Era uma casa para alugar de fim de semana e feriado. Havia a sala como primeiro cômodo, com sofás e mesinha de centro feitos de cimento e cobertos com azulejos. Um pequeno corredor onde havia um banheiro. Logo depois, a cozinha com armários embutidos, cheios de pratos, talheres, panelas. Tinha fogão, geladeira, mesa, cadeiras. Uma cozinha completa. Indo reto pela cozinha, havia um quarto sem portas, com 2 beliches, onde o Júpiter e eu iríamos ficar. E no fundo, um outro quarto com uma cama de casal e banheiro. Esse quarto tinha porta, onde Angelina e Walter ficariam.
E indo para a direita pela cozinha havia a área de serviço. Pois bem, chegamos, nos acomodamos, fizemos uma limpeza na casa e no quintal, almoçamos e de tardezinha fomos à praia. Aqui as coisas já começaram a ficar um pouco esquisitas, pois o Walter havia desligado as luzes e trancado toda a casa para sairmos. E quando chegamos, as portas da sala e da cozinha estavam abertas, mas sem sinal de arrombamento, com as luzes acesas nesses 2 cômodos, e o porquinho da Índia estava super assustado no canto da cozinha. Achei que havia entrado alguém na casa, mas nenhum dos 3 estranhou. Walter me disse sorrindo: não é nada, não tem ninguém aqui não, vamos entrar. Eu achei tão estranho. E estranhei o porquinho da Índia não ter ido para o quintal comer as plantas da Angelina. Mas como todos disseram que não era nada e não havia sinal nenhum de que alguém havia estado na casa, eu fui tomar um banho e jantar com o Júpiter. Logo todos se recolheram e, como ainda era cedo, Júpiter e eu ficamos conversando e a vizinhança tocando música alta, falando alto, até umas 2 horas da manhã. Aí os barulhos foram parando, o Júpiter foi ficando com sono e eu, como tenho insônia desde os 8 anos, ia ficar acordada mesmo, né? Quando finalmente todos os barulhos da vizinhança cessaram, eu reparei que um barulho não cessou. O de alguém andando e arranhando por entre as telhas e a laje. É claro que, enquanto os vizinhos faziam barulho, eu não tinha reparado que eram passos e arranhões entre as telhas e a laje. Para mim, era só mais um barulho entre toda aquela bagunça que a vizinhança fazia. Aí eu acordei o Júpiter e disse que alguém estava andando, na verdade, que alguém estava entrando na casa. Ele não ligou, disse para eu me acalmar, que aquilo não era nada. Então eu disse: mas será que não é o vizinho andando em cima da casa? Bom, o meu desespero por encontrar uma explicação lógica para aquilo era tanto que até cogitei um absurdo desse, que era o vizinho andando em cima da casa. Não tinha como ser o vizinho, porque ele havia feito o seu muro muito alto, assim, ficando muito trabalhoso ele subir no telhado da casa. Mas por que ele iria fazer isso também, né? Bom, todos já estávamos dormindo e eu continuava a ouvir os passos e os arranhões. Até que o que quer que estivesse tentando entrar na casa, conseguiu entrar. Só aí eu percebi que se tratava de algo sobrenatural, porque começou a fazer muito barulho na cozinha. Panelas e pratos sendo lavados, barulho de água na torneira. Olha, eu não sei se era só o barulho ou se realmente a torneira era aberta. Eu ouvia passos indo da cozinha para a área de serviço, a torneira do tanque também sendo aberta. E apesar de tantos barulhos, eu senti que era um espírito só. Era uma pessoa, é um espírito ali focado na limpeza da casa. Eu ia falar: fica à vontade, meu amigo. Ó, se quiser, eu até deixo, sai do quarto, durmo na sala, você dá uma ajeitadinha no quarto. Ai, meu Deus, eu tô aproveitando do espírito. Você tá arrumando cozinha? Vai fazer um arrozinho também? Ai, meu Deus. Não tô brincando, não, espírito. Não vai. Vamos lá, continuando a história. Olhei pro Júpiter, que dormia profundamente na beliche ao lado. A gente brinca assim, mas imagina a sua situação, gente. Você tá no lugar, você sabe que tá todo mundo dormindo, de repente você começa a escutar claramente tudo isso. Rapaz, olha, eu ia ficar congelada na cama. Já pensou se os passos começam a vir pro quarto? Ah, eu grito. Acho que antes do espírito chegar, eu já assusto ele com o grito. Ai, sai daqui! Meu Deus. Bom, continuando. Olhei pro Júpiter, que dormia profundamente na beliche ao lado. E vocês devem estar pensando: eles não estavam na mesma cama? Pois é, não estávamos. Eu tinha vergonha que a Angelina e o Walter nos vissem dormindo juntos. Vai entender, cabeça de jovem nos anos 2000, né? E me lembrei que a minha mãe havia passado por algo parecido quando eu era criança. Todas as noites ela ouvia 2 pessoas vindo em direção à sua cama e ela mentalmente os repelia. Eles obedeciam e paravam de andar, até o dia que não vieram mais. Então eu fiz o mesmo.
comecei a dizer mentalmente para que não entrasse no quarto. Olha lá, não falei? Para que não entrasse no quarto. Por muitas vezes, o espírito parou na porta do quarto, quase dentro, mas não entrava. Parecia que ele tentava entrar, mas não conseguia, de tanto eu dizer que não podia entrar no quarto. E eu fiquei nesse combate até umas 5:30 da manhã, mais ou menos, quando tudo cessou. Só aí eu fui abrir os olhos, ver as horas e pular para a cama onde o Júpiter estava. Quando acordamos, Angelina e Walter já haviam acordado e tinham nos visto dormindo juntos. Aí eu vi que foi burrice minha não ter deitado logo na mesma cama que o Júpiter. Talvez assim eu tivesse passado menos medo. Eu não acordei o Júpiter porque simplesmente não dava. Parecia que estávamos muito longe um do outro. Parecia que eu estava isolada naquela cama, completamente sozinha. De manhã, tomamos café. Tudo estava normal na cozinha. Júpiter e eu fomos dar uma outra volta na praia, enquanto Angelina e Walter arrumavam as coisas para voltarmos. Quando chegamos na casa de Júpiter, eu contei tudo o que aconteceu. E ele disse que lá aconteciam algumas coisas estranhas mesmo, porque um homem havia morrido naquela casa. A casa ficou muito tempo à venda, ninguém queria comprar, até que Angelina e Walter compraram, reformaram e aumentaram a casa. Até hoje eu me pergunto, será que alguém que alugou a casa para passar algum feriado ou fim de semana também ouviu os mesmos barulhos que eu? Ouviu alguma coisa? E por que durante a madrugada parecia que havia uma redoma à minha volta, me deixando isolada? Não é, e nem preciso dizer nem preciso dizer que eu nunca mais voltei naquela casa, né? Sempre tinha uma desculpa para não ir quando a Angelina me convidava. PS, eu nunca comentei nada disso com a Angelina ou com o Walter. Muito obrigada, Ana. Beijos para você, Matheus, Rampirinhos, Pets e todos os assombrados. Fico na torcida desse relato também ser lido por você. Um beijo para você, muito obrigada. Então, provavelmente, o espírito do moço que era dono da casa e morreu na casa, ele ainda tá lá, ele tá cuidando da casa dele. Ele, às vezes, nem sabe, talvez, nem se toca que morreu. Ele fica vivendo num mundo dentro... Às vezes ele nem vê, talvez, todo mundo ali na casa, ele acha que ele ainda tá ali, mexendo na cozinha, e de repente esses dois mundos se juntam e você ouve o lado de lá e talvez ele fique meio... Mas, gente, será que tem um fantasma na minha cama? Parece que tem, eu vou lá, mas eu tenho medo. Mas, na verdade, é ao vivo, tipo os outros. Ai, que susto! Besouro que fica batendo na janela aí. Fica assustando. Então, né? Ele deve estar lá cuidando, indo na lavanderia, ajeitando a casa que talvez ele acredite que ainda é dele. Mas vamos lá, vamos ler este daqui, ó. Vamos ler este daqui. O Saci me observava. Olá, Ana e assombrados. Já mandei um relato sobre a entidade que me seguiu na madrugada e hoje vou mandar um pequeno, mas que me intriga até hoje. Bom, eu tinha 7 para 8 anos na época em que nos mudamos para uma casa nova. Deixa eu só abrir em outro lugar este daqui. Aí. Eu tinha 7 para 8 anos na época em que nos mudamos para uma casa nova e bem grande, por sinal. Ana, era uma casa linda que eu me apaixonei e foi a maior que já havia morado. Tinha 2 quartos, 2 banheiros, uma linda sala de estar com um portal de vidro para o portão. Ai, que lindo. A cozinha era linda. A cozinha era linda, o que minha mãe amou, por sinal. E na garagem, como não tínhamos carro, ficava o salão da minha mãe. Eu ficava muito em casa. Pelo jeito, é uma moça, né? É uma moça que nos conta. Eu ficava muito em casa. Pelo jeito super protetor dos meus pais, eu ficava muito em casa por conta do jeito super protetor dos meus pais. Então, à noite, a família inteira se reunia na sala para assistir TV. Pois mesmo tendo
TV, acho que nos 2 quartos e até na cozinha. Meu pai adorava assistir e ainda adora assistir TV enquanto come. Enfim, a única coisa que me incomodava era o corredor, que era bem longo, e meu quarto, que ficava no final dele. Eu não conseguia ficar nele, a não ser de dia, porque ficava olhando para o grande quintal de trás, onde tinha plantação de diversos legumes e umas árvores bem bonitas. Pois tinha uma área de fazer festa que não era usada fazia muito tempo. De manhã eu via desenho, né? Assistia desenho no quarto, mas chegando à noite eu ia para a sala ou para o quarto dos meus pais, onde eles estavam, aí eu ficava. Um dia eu fui ver uma novela que passava no SBT. Se eu não me engano, é aquela mexicana que a menina tinha uma mochila azul. Eu gostava muito por causa da música e tal. E estava próxima da cozinha, onde minha mãe estava. E sempre que caía a noite, eu não olhava para a porta da rua, com medo de ver algo e sentia assim um incômodo pesado que vinha de lá. Mas por um momento eu olhei. E Ana, eu juro que eu paralisei de medo. Tinha um menino negro de uma perna só e gorro, me olhando pelo vidro do tal portal de vidro lá. Eu comecei a chorar, porque o seu olhar era perverso. Saí da sala, nem lembro como. Fui para minha mãe, mas nem olhar pelas janelas eu olhava mais, com medo de rever aquilo. E toda vez que eu ouço o relato de Saci no canal, eu me arrepio com essa lembrança. Então, Ana, esse é o meu relato, não é nada demais, mas para uma criança, olha, foi tenebroso, pois sempre odiei trabalhos de escola sobre folclore e tudo mais. Um beijo para você e sua família, que Deus abençoe, mande um beijo para mim, um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Então, você viu um saci meio maldoso ali? Você já sentiu uma presença estranha? O que será? Mas o que teria atraído o saci até lá? Porque assim, não é em toda casa, acho que tem um saci. Talvez ele seja atraído ao local por algum motivo. Sabe que, como foram os moradores anteriores, o que fizeram? Era uma forma de pensamento? Não sei. Aí, muito bem. Me pediram também. Quem me ajudou no aeroporto? Vamos lá. Boa noite, Anne Assombrados. Meu nome é Fulana. Tá. Bem, quando eu era adolescente, eu sonhava em fazer intercâmbio. Então, em 1997, eu já com 18 anos, consegui. Que alegria! As coisas foram até bem corridas, porque a agência de intercâmbio já tinha data para mandar os estudantes. Eu tinha apenas uma semana para preparar tudo para morar 1 ano na Noruega. Uau! Uma semana para, passar 1 ano lá. Meu Deus, é bem corrido. Ai, que delícia. 1 ano na Noruega. Eu era... tá estralando sozinho o negócio. O pernilongo se suicida aqui. Vamos lá. Vai. Então foi bem corrido. Eu tinha 1 semana para preparar. Meu Deus! Eu acho que eles estão sobrevivendo. Não é possível. Eu mato, eles só tomam um choque. Depois o coração volta a bater e eles ressuscitam. Eu devo estar matando o mesmo pernilongo há 5 vezes. Eles ressuscitam, eu acho, desse choque aqui. Se você não fritar eles bem. Ai, vamos lá. Ai, tadinhos. Agora tô com dó dos pernilongos também. Bom, então eu tinha 1 semana para preparar tudo para morar 1 ano na Noruega. Eu era a única estudante da agência a ir para lá. Da sua agência, é isso? Mas como sempre havia sonhado e tentado ir outras vezes, sem sucesso, já tinha muita coisa preparada. Sabe como é adolescente quando cisma com alguma coisa, né?
Já tinha preparado 70% de tudo, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir. Uma semana depois, estava eu, minha mãe e meu irmão no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Eu estava bem ansiosa para ir. Coloquei os pés no avião e, surpresa, somente eu falava português. E eu tinha apenas o básico do inglês. Imagina! Eu era muito bobinha, primeira vez viajando sozinha, uma viagem longa dessas. Somente eu falava em português dentro daquele avião. E detalhe, o voo não era direto. Teria que fazer uma escala em Frankfurt, na Alemanha, e mudar de avião. No voo, fiquei com fone de ouvido a viagem toda, com medo de alguém vir falar comigo e eu não entender. Mas saindo do voo do Brasil, as aeromoças não falam nada no voo? Bom, não sei. Quando a aeromoça perguntava o que eu queria comer, eu só sabia dizer orange juice. Gente, como que... E com quem quer morar lá? Orange juice. Nunca bebi tanto suco de laranja assim na vida. O voo atrasou e assim que o voo atrasou, eu acho. E assim que desembarquei para fazer a escala, faltava apenas 30 minutos para eu estar dentro do outro avião. O aeroporto era imenso. Realmente, é imenso. Ninguém entendia o que eu... Ah, gente, olha, é fácil se perder ali. Tem metrô lá dentro, é pra cá, pra lá, e ai. Enfim, o aeroporto era imenso, ninguém entendia o que eu perguntava. E uma pessoa ainda me disse que o aeroporto lá tem 13 andares. Não duvido, não. Eu apavorei. Não sei se andar, mas ele é bem grande. Apavorei. A essa altura, faltava apenas 15 minutos. Eu já tinha rodado muita coisa lá e ainda estava perdida, sem saber o que fazer. Então, no auge do meu desespero, eu lembro de fechar os olhos e pedir a Deus que mandasse uma pessoa para me ajudar. Quando abri os olhos, tinha um homem me olhando. Ele vestia um terno impecavelmente branco, mas o que lembro até hoje, com detalhes, não sei porquê, era do seu sapato de verniz vermelho, que brilhava bastante. Achei estranha aquela roupa, destoava de todo mundo ali em volta. Ele chegou perto de mim e perguntou em português, com um sotaque muito bonito: "Precisa de minha ajuda?" Eu então contei a ele que ninguém ali me entendia e que eu precisava estar no avião em pouco tempo para embarcar. Ele pediu minha passagem, olhou para ela e disse: "É por aqui." E eu fui seguindo ele. Andamos muito, eu estava bem distante do local correto. Fomos quase correndo por conta do horário. Quando, no caminho até lá, eu o agradeci, disse a ele que foi Deus quem o enviou. Depois que falei isso, ele olhou para mim e apenas sorriu, não disse nada. Então, quando estávamos a poucos metros do portão de embarque, ele me entregou as passagens e me falou apontando para o lugar: "É ali, mas acho melhor correr, você está atrasada." Com as passagens em mãos, corri e fui até lá. Já estavam fechando, mas deu tempo. Enquanto a moça checava as passagens, eu olhei para trás em direção àquele homem e, pasmem, ele havia desaparecido. Então vocês poderiam pensar que ele simplesmente foi embora. Mas o salão ali era muito grande. Não teria dado tempo dele ter sumido, saído dali em tão pouco tempo. Foi então que a moça me perguntou: "Tá tudo bem? Você precisa ir? Vamos?" E eu respondi: "Sim, só queria agradecer mais uma vez o moço que me ajudou." Mas a mulher falou português também? Ou aí você entendeu o inglês dela? "Sim, só queria agradecer mais uma vez o moço que me ajudou a chegar aqui." E ela fez uma cara de espanto e falou: "Não vi ninguém. Você entrou no salão sozinha." E eu perguntei: "O quê?" Ela só me apressou porque precisava fechar a porta. E aí, quem era aquele homem de branco e lindos sapatos de verniz vermelho? Fica a minha dúvida. Mesmo não sabendo, ao chegar no avião, eu fechei os olhos e agradeci a Deus por ter me ouvido e me ajudado. Obrigada por ler meu relato, eu simplesmente amo o seu canal. Beijos a todos. Ana manda beijos para sua família linda
inclusive os de 4 patinhas. Amo bichinho. Um beijo pra você, muito obrigada. Teve um outro relato também, né, que o cara falava de um homem que tava no aeroporto também, andando pra lá e pra cá, e no fim o homem sumiu. Tem vários fantasmas nos aeroportos também, pelo menos esse aqui ajudou. Só não entendi ali no fim que a moça, ela não entendia ninguém, mas a moça falou, não sei, não era a moça do... que espera a gente entrar no avião. Vamos lá. Vou ler este daqui, ó. O que era aquele perfume? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrado, sou fulana, tenho 22 anos, moro no estado do Mato Grosso e vou contar um fato curioso que aconteceu comigo. Não é um relato grande, mas me deixou muito curiosa e com muito medo, por sinal. Um certo dia, desse ano agora de 2022, eu estava sentada no sofá, jantando, eu, minha filha de 5 anos e o meu filho de 9 meses e a minha sogra. Acabamos de jantar e eu fui até o banheiro lavar minhas mãos e quando entro no banheiro, vem um cheiro, mas muito forte, de perfume de homem. Na hora eu cheguei até a me arrepiar e chamei minha sogra para sentir o cheiro, que ela também estava sentindo, tá? O curioso que veio na cabeça na mesma hora é que ninguém da casa tem aquele perfume e só estávamos nós 4 em casa. Meu marido e meu sogro trabalham em fazenda, então não tinha como ser eles. Eles não estavam em casa, é isso? Fomos até os 2 quartos que ficam ao lado. Fomos até os 2 quartos que ficam ao lado e nada do cheiro. Fomos até a parte de fora da casa e nada. Voltamos no banheiro e simplesmente do nada aquele cheiro sumiu. E nós 2 nos arrepiamos. Mas pensa no medo, Ana. Eu não sei o que pode ser, mas eu ouvi falar que não é coisa ruim. Que eu tenho mediunidade, pois direto vejo as coisas, sinto presenças de coisas. E nesse mesmo dia do cheiro, logo após eu fui dormir, era mais ou menos umas 10 da noite, acendi a luz do meu quarto, entrei no banheiro com muito medo. Quando saí, a luz do meu quarto estava apagada. Oi, não passava nenhuma agulha, de medo. Liguei para minha irmã e ela pediu para eu colocar no YouTube o Salmo 91. Assim fiz e depois disso fiquei mais tranquila. Eu vou para Umbanda. Quem sabe lá eles me explicam melhor o que pode ser isso. Beijos, Ana. Esse foi o meu relato. Espero que vocês gostem e eu vou mandar mais relatos, pois tem um monte. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. Pode ser algum... a janela do banheiro não fica próximo à rua, à calçada, alguma coisa assim, porque... uma vez eu tava na sala de casa... E aí eu tava até com a Penélope. De repente, um perfume gostoso. Falei, gente, de onde veio esse perfume? Comecei, só tava eu e a P ali, né? Falei, daqui de dentro não é, porque era perfume de mulher, sabe? No caso. Falei, meu Deus. Veio a manifestação aqui, não sei. Mas falei, mas é bom. Mas eu, antes, né, quando eu senti o perfume, eu vi que passou alguém na calçada. Mas aí na hora, né? Aí eu pensei, então a pessoa que passou aqui na calçada, e era mesmo uma mulher que passou. Sabe quando você vê assim meio que de canto de olho, mas você não liga? Aí depois, assim, alguns segundos depois que ela passou, veio aquele perfume. Falei, o perfume é dela. No mínimo ela se arrumou, tomou um banho e tal, e tava descendo, né? Passando na rua. E aí veio o cheiro na sala. Eu falei, gente, parece que os nossos perfumes não têm esse poder. Você passa, dali a pouco... Falei, mas não... Parece que não tem nada. Aí você passa na outra calçada, às vezes você sente aquele perfume da pessoa cheiroso. E fala, parece que não funciona.
Não é? Então, por isso que eu tô falando, às vezes passa uma pessoa assim que acabou de passar um perfume, passa na calçada e o cheiro vem. Pode vir, assim, talvez, dependendo da janela do banheiro. Tô tentando achar uma explicação. Agora, se realmente não tem de onde, ou o vizinho, às vezes, sabe? Vamos dizer, a janela do banheiro aqui e o quarto do vizinho é depois do muro lá. E ele passou um perfume lá pra se arrumar, pra sair, sei lá. Você vê que eu acho que a pessoa só passa perfume pra sair, né? Não pode só simplesmente tomar um banho e passar um perfume, tem que sair. Aí... Aí o cheiro veio, o perfume veio, né? Entrou pela janela do banheiro. Mas elas falaram que foram pra fora de casa e não sentiram nada. Então, mas eu sei também que alguns espíritos podem se manifestar com perfume também. No caso, um perfume masculino, será que era algum ente querido de vocês que se foi ali fazer uma visita? Ou não, talvez até alguma, não sei, alguma entidade. Se vocês souberem de alguém que se manifesta pelo perfume masculino, digam aí. Deixa eu anotar aqui. Ai. Tem um relato aqui. Vamos ver do que se trata. Que é meu anjo Nitael. Tá. Olá, Ana, meu nome é fulano. Não se preocupe, meu nome já está trocado. Sou da cidade de São Roque, São Paulo. Minha história é a seguinte. Em 2016, minha mãe foi diagnosticada com um tumor no tímpano, um caso raro aqui no Brasil, e o único lugar que poderia fazer a cirurgia da minha mãe é no Hospital das Clínicas em São Paulo. Perto da internação, minha mãe fez eu prometer que não deixaria o emprego para ficar com ela, pois a minha mãe já iria ficar com a minha esposa, que tinha pedido a conta no serviço só para cuidar dela. No dia da cirurgia, estava trabalhando... No dia da cirurgia, estava trabalhando 0 hora. Que é isso? Ao chegar em casa, por volta das 8h30 da manhã, confesso que chorando, me ajoelhei na beira da cama e orei. Como de costume, nunca peço nada, apenas agradeço por tudo. E estava agradecendo, já pensando no futuro, agradeci por tudo que Deus tinha feito na vida da minha mãe e por ter enviado suas bênçãos e recuperação que ela teve após a cirurgia. Me deitei e peguei num sono profundo. Foi aí que tive o sonho mais revelador da minha vida. Sonhei que estava no Hospital das Clínicas à noite, estava tudo meio escuro, estava de frente com a porta onde ela estava internada na UTI e pela porta vi que tinha um homem sentado nos pés da cama, com a mão esquerda estendida sobre o pé esquerdo da minha mãe. Era um cara muito alto, cabelos pretos, pele branca, estava usando uma camiseta branca e acho que tipo uma calça jeans e tinha a costa bem larga, dava para perceber que era um homem bem forte. Entrei no quarto e fui direto a ele, só que ele não estava nem aí para mim e ele continuou de costas. Aí perguntei a ele, o que você está fazendo aqui? Ele só deu uma olhadinha de canto de olho e me respondeu, você não me chamou. É uma pergunta ou uma afirmação? Você não me chamou? E deu uma risadinha meio debochando da minha cara. E eu insisti, quem é você? O que você está fazendo aqui? E ele me respondeu de novo, você me chamou aqui. E eu perguntei de novo, qual o seu nome? E ele olhou de novo do mesmo jeito e me respondeu, quando você for me procurar, me procure pela sua data de nascimento. E novamente deu uma risadinha e voltou a olhar para a parede, sempre com a mão esquerda sobre o pé da minha mãe. Então, desisti daquele cara e fui fazer um carinho na minha mãe e ela estava com a cabeça toda enfaixada, apenas com o olho, boca e nariz de fora. E eu falei perto dela, vai ficar tudo bem. Acordei assustado, mas para mim é normal ter sonhos sem pé nem cabeça. O tempo foi passando e logo a minha mãe recebeu alta.
Chegou em casa bem debilitada, mas estava bem, se alimentando por sonda, não podia ainda beber água, apenas umedecer a boca. Eu ficava muito triste com aquela situação, mas agradecia por ela estar viva e aparentemente bem. Ela foi se recuperando e logo estava já sem a sonda, podendo se alimentar devagar, com sopas e coisas do tipo, e já podendo beber água também aos poucos. E ela começou a falar com a voz bem rouca e baixa, mas já podíamos conversar com ela. Um belo dia, minha mãe me chamou para conversar e disse que tinha acontecido algo estranho. Falou que após a cirurgia, no outro dia, a médica que estava cuidando dela chegou até ela e perguntou quem era o homem que estava... E perguntou o seguinte: quem era o homem que estava com você após você sair do centro cirúrgico? Sei que não é possível ter visitas nesse período, mas o homem estava no pé da cama e com a mão sobre os seus pés na hora. Na hora, achei que fosse um filho seu. Por isso deixei e não entrei no quarto, mas após um tempo eu voltei e dei uma olhadinha pela porta e vi que esse homem já não estava mais. Achei estranho, procurei pelos corredores, não achei. A minha mãe apenas mexeu a cabeça, sinalizando que não sabia de nada para a médica. Quando ela me contou isso, me deu um arrepio dos pés à cabeça. E na hora eu me lembrei daquele homem do que aquele homem me disse no sonho. Fui para minha casa, que fica do lado da casa da minha mãe, peguei o notebook e procurei anjo pela minha data de nascimento. E para minha surpresa, isso realmente existe e estava lá o meu anjo protetor, que se chama Nitael, e protege aqueles que nasceram no dia 17 de dezembro. Fiquei surpreso e intrigado com tudo aquilo. Voltei para casa da minha mãe e falei para ela que no dia da cirurgia eu tinha me ajoelhado e agradecido a Deus por ter enviado suas bênçãos e por tudo ter ficado bem. Confesso, Ana, que nunca tinha acreditado nisso de anjos, mas depois comecei a pensar em tudo e certas coisas realmente não tinham explicação, a não ser a mão do próprio Deus ou dos seus filhos, os anjos que nos protegem. Ai, que legal! Sabe o que isso me lembrou? O filme... Como é o nome do filme? Anjos Rebeldes. Vocês lembram? Vocês assistiram esse filme? É dos anos 90, eu acho que esse filme. Anjos Rebeldes. Quando eu assisti esse filme... Ai, eu devia ter quanto? Uns 10 anos? Uns 10, 9 anos, sei lá. Sei que eu fiquei encantada com aqueles anjos. Eu falava, gente, qualquer um pode ser um anjo aqui. Olha que legal. Gente, eu fiquei assim, sonhando com aquele filme, com os anjos do bem, anjos do mal, e aquela luta. E o outro anjo que não tinha olho, e que eles saíam um negócio de dentro deles e entrava no outro, eles tinham que proteger. E aí no filme que ele falou, é com um ator bem famoso, que eu não sei o nome agora, que ele era o anjo Gabriel. Na verdade, o anjo Gabriel, ele tinha ciúmes, ele quase que era um anjo caído também lá. E aí ele falava, sabe por que a gente tem essa marquinha aqui, no lábio superior aqui? Porque quando você nasce, a gente te conta um segredo e depois faz shh, pra você não contar pra ninguém. Então essa marquinha aqui, ó, seria do anjo que faz assim, você shh, pra você não contar esse segredo. E aí você esquece desse segredo e não conta pra ninguém. Mas existe um segredo. Mas nossa, achei muito legal, muito legal. Um dos melhores filmes até hoje, assim, que eu gosto. Ah, eles tinham o negócio da lança do destino. Acho que é isso, eu tô confundindo os filmes. Que eles tinham que achar onde estava a lança do destino, é isso? Ou eu tô confundindo isso com Constantine? Ah, não sei, já tô doida, que faz muito tempo que eu não assisto Anjos Rebeldes. Mas eu amo aquele filme. Já amei assim com 9 anos de idade. Fiquei impactada. Querendo que um anjo viesse brincar comigo daqueles. Bom, vamos aqui dar mais uns beijos. A moça que nos conta esse relato diz que quando isso aconteceu, ela devia ter entre 14 e 15 anos. Hoje ela tem 20 anos. E quando isso estava acontecendo,
ela não sabia direito o motivo, mas ela lembra aqui de presenciar muito o pai e a mãe brigando, discutindo muito. Eram brigas constantes, ela diz que eles chegaram a brigar até no Ano Novo. Porém, quem brigava e gritava mesmo era a mãe dela, que chegava até a agredir o pai dela. E ela diz aqui que no ano de 2014, uma tia dela foi passar uns dias na casa dela. Então a mãe da moça que nos conta esse relato contou aí pra tia as coisas que aconteceram, que estavam acontecendo. E a moça que nos conta esse relato ouvindo tudo. Ela diz que o pai dela, ele tinha que ir para uma outra cidade nos finais de semana por conta do trabalho. E na maioria das vezes a mãe dela ia junto, ia também. E ela diz que onde o pai dela ia, tinha uma mulher lá que a mãe dela não via coisa boa nessa mulher. O santo não batia com aquela mulher, não. Aí passou um tempo e o pai dela começou a ir várias vezes para essa cidade, para esse lugar, mais do que o de costume. E a mãe dela já começou a desconfiar. Epa, aí tem coisa. E só que ela perguntava para as pessoas ao redor alguma coisa, papapá, ninguém falava nada. Claro, né? A gente é sempre a última a saber. Acontece é que a mãe dela já estava ficando doida com essa situação, já estava ficando doente por conta disso. E todos os dias ela brigava com o pai da moça que nos conta esse relato. E ela chegava a agredir o marido. A moça que nos conta esse relato diz que nunca chegou a ver a mãe dela batendo no pai, mas ela escutava os barulhos do quarto dela, escutava as pancadas, os barulhos, e no dia seguinte ela via as marcas no pai dela, marca de unhada, de sei lá. A mãe dela estava ficando cada dia mais doente e obcecada com isso. E ela tinha na cabeça que o marido dela tinha uma amante. E ela diz aqui que dessa parte em diante ela já não sabe se a mãe dela foi por conta própria ou se alguém indicou lá um pai de santo para ela ir. Mas a mãe dela foi até um pai de santo. E lá foi dito que o marido dela realmente estava traindo com uma mulher do trabalho. Porém, diz que o marido dela sentia um amor enorme por ela. Mas por conta de um feitiço que aquela mulher fez pro marido dela, ele estava muito confuso e cego. E ficava com ela, mas gostava da esposa. Mas por conta do trabalho, né, da mandinga lá que a mulher fez, ele ficou meio que preso àquela mulher. Porque o trabalho era exatamente pro pai dela ficar com aquela mulher e para deixar a esposa dele louca, doente e quem sabe aí se matar, né, para deixar o caminho livre. Então a moça diz que desfaria lá a macumba, o trabalho, e diz que isso foi feito no cemitério, que ela encontraria lá no cemitério um pote de vidro com a foto dela dentro. E aí a pessoa lá do centro, o pai de santo, não sei, perguntou se a mãe da moça que nos conta esse relato, se ela queria que o feitiço se voltasse contra quem fez o trabalho ou não. E ela disse que não queria que o feitiço voltasse, não, que ela não ia fazer com a mulher o mesmo que a mulher fez com ela, que a única coisa que ela queria é que essa mulher sumisse da vida dela. Bom, tudo foi desfeito e depois que isso aconteceu, a vida deles começou a voltar ao normal. O pai dela voltou ao normal e a mãe também já estava melhor. Ela diz aqui que eles continuam casados, têm brigas normais como todo mundo, mas não como antes. E aquela mulher que fez aquilo com a mãe dela nunca mais apareceu também. E depois desse ocorrido, os dois começaram a acreditar nos tais feitiços, trabalhos, macumba, sei lá aí, né, contra as outras pessoas, porque diz que eles não acreditavam nisso, mas agora acreditam. Cara, eu não sei, mas parece que eu já contei esse relato aqui. Será que eu tô repetindo o relato? Mas eu não achei em vídeo. Por nome, procurei, não sei, mas essa história não é estranha. Só se eu cheguei a ler e não contei, eu não sei. Mas sei que mais uma história de uma mulher ferrando a vida dos outros, né? Querendo roubar marido. Ô, povo que não consegue arrumar por conta, né? Tem que amarrar dos outros. Então, coisa feia. Não pode fazer isso. O feitiço sempre vira contra o feiticeiro. Nunca dá totalmente certo, viu? Sempre vem uma cobrança depois. Se vocês têm alguma história parecida, manda pra gente. Se gostaram desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Olha, grudei o batom na mão aqui. Tchau!
Vamos ler este daqui, ó. Vocês estão me enxergando bem aí? Fora esse reflexo, eu fui para trás, fiquei meio no escuro. A Morena do Lago. A Morena do Lago, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulano, tenho 21 anos e quero contar um relato que aconteceu comigo recentemente. Há umas semanas atrás, eu combinei de ir com 2 amigos para acampar. Pelo tédio da quarentena e pela curiosidade de poder acampar, pois é uma atividade que eu sempre tive vontade de fazer. Então, eu moro em São Luís do Maranhão. Decidimos acampar em um lugar mais afastado da zona urbana, perto de um lago. E para chegar lá, tínhamos que andar bastante, porque o lugar era afastado mesmo. Saímos umas 5 da tarde para não atravessar a estrada escura. Chegamos no local referido e nós começamos a montar a barraca, acender o fogo e depois descansamos. Passamos horas conversando e explorando o lugar à noite. Era uma meia-noite, meia mais ou menos, quando nos aprontamos para dormir e lá pelas tantas, não lembro nem que horas eram, eu acordei do nada com uma vontade de usar o banheiro ou a mata. Quando eu saí, escutei alguém cantando. Era uma mulher. Ela não estava muito distante, porém ela estava com uma lamparina bem antiga que dava para ver. Ela era morena e o vestido que usava era bem rudimentar, de cor amarronzada. E eu ficava me perguntando que raios uma mulher fazia naquela hora lá. Eu estava com medo e queria de qualquer forma aceitar a ideia de que era uma moradora local. Porém, ela se levantou e começou a andar na água. Aí eu fiquei em choque. E ali ela começou a cantar e dançou no lago. Eu estava paralisado de medo. A experiência terminou quando um ser apareceu do lado dela. Parecia um homem, não deu para ver muito. Ele pegou na mão dela e simplesmente sumiu com ela. Eu fiquei parado ali por um bom tempo, nem usei a mata mais. Voltei para a barraca e contei para os meus amigos, mas ninguém acreditou em mim. Se algum inscrito souber o que pode ser essas coisas, ou já vivenciou algo parecido, não deixe de compartilhar ou de comentar aqui, por favor, pois eu estou muito curioso para saber o que era. Abraços. Então, em São Luís do Maranhão, nesse lugar afastado, aí a mulher segurando uma lanterna, uma lamparina, dançando e cantando sobre as águas e um ser ou alguma coisa pegou na mão dela e sumiu. Se alguém já teve essa experiência, manda a história ou deixa aqui nos comentários. Aqui. Aliás, meu marido... Oi, Ana, me chamo fulana e venho por meio deste e-mail relatar o que ocorreu recentemente comigo e com meu marido. Não se preocupe, não irei citar nomes. Adianto que não é nada assustador, porém inusitado e interessante. Ouvi muitos relatos sobre isso no canal e resolvi mandar o meu. Espero que goste. O meu marido trabalha como gerente de supermercado e ele me disse que estava ajudando alguns funcionários no descarregamento de mercadorias nesse dia e quando terminou com o descarregamento foi lavar as mãos e sentiu por falta da aliança. Deu por falta da aliança. Logo ele entrou em desespero. Não por ter perdido a aliança, mas sim pela minha reação quando soubesse do ocorrido, pois eu sou bem brava. Pois bem, chegando em casa, ele me explicou tudo, nos mínimos detalhes. O cara tava morrendo de medo. Como que eu vou explicar pra minha mulher que eu tô sem aliança? Ela não vai acreditar nunca. Bom, ele me explicou tudo nos mínimos detalhes. E eu fiquei chateada, claro, mas eu entendi. Afinal, isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Porém, no outro dia, no horário de almoço dele, ele me chega em casa com uma aliança no dedo. E eu pensei que ele tivesse encontrado a aliança. Mas não, a aliança, segundo ele, era de um amigo que tinha acabado de se separar. Não faça isso, eu não sei, mas eu não gosto de usar aliança dos outros. De um amigo que tinha acabado de se separar. Eu conheço esse amigo, e sim, ele tinha acabado de se separar mesmo. E ele disse que tinha comprado a tal aliança do amigo, para não ficar sem. Ana, eu fiquei muito brava, eu também ficaria. Eu disse um monte para ele. Porque aquela aliança não significava nada para mim. Afinal, pertencia a outra pessoa, né?
E que se separou ainda. Pode parecer bobagem, mas eu não quis que ele ficasse com a aliança. Mas ele me convenceu de que ficaria com ela até comprar uma nova para ele. Aceitei, mesmo a contragosto. Passaram-se 2 dias e nesse meio tempo eu havia trocado toda a roupa de cama. Porém, numa manhã, quando acordei, dei de cara com a aliança do meu esposo em cima do travesseiro dele. Ana, fiquei perplexa. Como pode? Até porque ele perdeu a aliança no trabalho. E ele tem certeza disso, porque pouco antes dele perder a tal aliança, ele assinou alguns papéis lá e viu que a aliança ainda estava no dedo. Quando ele chegou em casa, eu mostrei a aliança a ele e ficamos nos encarando que nem 2 bobos sem entender o que tinha acontecido. Por fim, ele devolveu a aliança do amigo e voltou a usar a que era dele. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpe se ficou longo. É que eu sou daquelas pessoas que custa falar, mas quando entra no assunto, já viu, né? Um beijo pra você, pro Matheus, pros bebês vampiros. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada. Um beijo pra você. Obrigado pelo relato. Olha, mais um relato onde o objeto aparece no travesseiro, colocado em cima do travesseiro, ao lado, a hora que você acorda e abre seus olhinhos, o negócio está lá. Lembra do brinco? O brinquinho de pérola que ela perdeu, não sei o que, quando ela abriu os olhos, ele estava ali, ó, no travesseiro, do lado dela, colocado ali. Mas não, eu também não ficaria bravo, também não venha, fique sem aliança, mas não venha pegar aliança de outra pessoa, ainda mais que está se separando, não tem boas energias ali não. Aí alguma coisa acho que percebeu e falou, não, coitado, vou devolver, eu vou devolver. E interessante, hein? Aliança também é um negócio que o povo lá do lado de lá que rouba as coisas gosta de levar. Eles gostam de levar aliança, gostam de levar meia, gostam de levar caneta. Gostam de levar Tupperware, ou a tampa ou o pote. Não, nunca os dois juntos. Eles gostam de levar... Acho que é isso. Vamos contar mais um que eu separei aqui. Olá, assombrados. Espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal. Garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.